Mais uma vez, bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Jesus, à família Batista Filadélfia. Vamos louvar ao Senhor Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso ser, para que os vizinhos sejam tocados também com os louvores ao Senhor Jesus. Amém? Apesar de estarmos um número pequeno, apesar da chuva, né? Acaba afugentando aí os irmãos. Mas vamos lá, vamos seguir firme e forte, amém? Aleluia! Mas nosso Deus é grande, é invencível, é poderoso. Oh
Feche seus olhos, igreja. Glorifica esse Deus. Clama a Ele nessa manhã, amém? Porque só Ele é digno. Santo, 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 santo és tu, Pai. Deus todo poderoso. Do trono da graça, aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ouvir relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que antecedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lance suas coroas aos seus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite e dia, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, és tu, Deus.
Santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Só tu és santo, Deus, só tu és santo, Pai. Não há outro igual à tua soberania, à tua majestade, Deus. Dê uma salva de palmas bem forte ao nosso Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Vamos orar ao Senhor novamente, em nome do Senhor Jesus. Pouco rouco em função da nossa convenção, final de semana. A gente fala bastante, acaba a voz também ficando um pouco prejudicada, mas não será isso que vai nos impedir de ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer, meu Pai, nessa manhã, expressar ao Senhor a minha gratidão, a nossa gratidão de ver aqui os irmãos, os jovens presentes nessa casa de oração. E cremos, Pai, na presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que atua em nossas vidas, atua em nossos momentos, quando nos reunimos para buscar o Senhor, como diz a palavra. Que o Teu Espírito manifeste nessa manhã, através da Tua presença, da Tua palavra, trazendo sobre cada um de nós, Senhor, o renovo, trazendo também, Deus, aquela dinâmica de poder viver a vida segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia, meus irmãos, em Marcos capítulo 9, palavra de Deus. Versículo 14, palavra de Deus, Marcos 9, 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus se aproxima de outros discípulos, aqui está dizendo o seguinte, porque antes desse momento, o Senhor Jesus está ali, foi com Pedro, Tiago e João, e teve um momento de transfiguração, meus irmãos, um momento em que tanto Pedro como Tiago e João têm uma visão do Senhor Jesus, Deus. E nessa visão que eles têm ali, o Senhor Jesus está provando para eles que o Senhor Jesus é Deus também, e humano ao mesmo tempo. Então esse momento foi um momento tão significativo na vida desses homens, que eles puderam perceber, aqui está o Senhor Jesus que deixou a sua glória e vem aqui, assume a sua humanidade para trazer a nós a salvação. E então o texto começa dessa maneira, eles se aproximando, ou seja, desceram ali daquele monte, e quando eles se aproximam, vai lá essa palavra. E aí viram uma grande multidão e alguns escribas e os discípulos, aliás, os outros discípulos que ficaram, estão ali discutindo. Nós vamos falar sobre isso. Assim que a multidão viu o Senhor Jesus, tomou de surpresa, correu para ele e o saudava. E perguntou aos escribas, o que vocês estão discutindo? Um homem entre a multidão disse, Senhor, mestre, trouxe meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança por terra, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. E o Senhor Jesus responde, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trago-nos aqui. Eles trouxeram. Quando o Espírito viu o Senhor Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo por terra, revolvia-se espumando todo. E perguntou o Senhor Jesus ao pai do menino, quanto tempo isso lhe acontece?
Respondeu o pai: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O Senhor Jesus responde: podes? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E vendo o Senhor Jesus que a multidão concorria ou se aproximava, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando-se com violência, saiu, deixando como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. O Senhor Jesus tomou-o pela mão, ergueu e o levantou. Quando entraram em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não pudemos expulsá-lo? O Senhor respondeu: essa casta só pode sair por meio de oração e jejum. Amém. Até aqui, palavra do Senhor. Pode sentar-se, meus irmãos. O tema dessa manhã: tudo é possível àquele que crê no Senhor Jesus. Eu vou repetir: tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus. Eu reafirmo a pessoa do Senhor Jesus, porque tem muita gente que crê não só em Jesus, crê em muitas outras coisas. Então, nessa manhã, eu gostaria que você tivesse isso com você. Você já é crente, é salvo em Cristo Jesus, e aqueles que ainda estão buscando essa experiência, sabendo disso. Tudo é possível, sim, mas através do Senhor Jesus. Todas as famílias, meus irmãos, sem exceção, todas as famílias têm questões traumáticas nas suas vidas. Toda família passa por isso. Se já passou ou está passando, toda família tem essas situações difíceis, complexas. Você pode procurar. Dificilmente vai ter uma família que vai assim: graças a Deus, não temos nenhum tipo de trauma, mas normalmente as famílias têm. Então, nessa manhã, eu quero pensar um pouco sobre essa questão de família e olhando pelas questões da vida. Você, durante o dia da sua vida, todo dia, você faz perguntas. Você faz pergunta no seu trabalho, você faz perguntas sobre as suas situações familiares, você faz pergunta em relação ao tempo, você faz pergunta em relação a propósito, desejos de viagens, de tantas coisas da vida. Nós vivemos e o tempo todo sempre com perguntas e sempre também buscando respostas. E nem sempre as respostas vão satisfazer as nossas perguntas. Pode ter certeza disso, você sabe disso. E nós queremos pensar sobre isso nas questões da nossa vida. Você sabe que a primeira pergunta que a Bíblia menciona na palavra de Deus foi uma pergunta que eu vou ler aqui, uma pergunta exatamente da serpente ou do inimigo das nossas vidas. A serpente é a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor havia criado, feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela começou com uma pergunta, e aquilo que era uma afirmação. Deus disse não, Deus não falou isso. De toda a árvore do jardim você pode comer, com exceção da que está lá, que é do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não devem comer. Então o inimigo é astuto. Ele pega a palavra de Deus, aquilo que é uma afirmação de Deus, ele torna sim uma pergunta. Pergunta para você ter dúvidas. Então muitas vezes na sua vida você vai ter perguntas para trazer dúvidas. Isso é uma ação maligna muitas vezes, para trazer tristeza e para trazer embaraço e para perdição, com o caso que nós sabemos de toda a história. Mas por outro lado, Deus também faz perguntas. Por exemplo, a primeira pergunta que Deus vai fazer para Adão, ele vai perguntar, dizer: Adão, onde estás?
E Adão agora, né? Ele já pecaram, comeram do fruto da árvore, aliás, do fruto da árvore que não poderiam e não deveriam ter feito. Aí ele vai dizer, eu tive medo e estava com medo de Deus. E é normalmente assim. Quando toda vez que a pessoa tem um ato de desobediência, depois tem uma reação de medo, uma reação de se esconder. São perguntas que nós percebemos quando a palavra de Deus traz tudo isso. Então, muitas perguntas. Eu fiz uma pesquisa assim rápida. Diz que as crianças normalmente fazem quase 300 perguntas por dia, especialmente para as mães. As crianças perguntam bastante mesmo. Nós temos 2 netas agora e a gente percebe como elas perguntam as coisas. E você tem que responder. E nós, os homens, segundo a pesquisa, nós falamos em torno de 10 mil palavras por dia. As mulheres falam 15 mil. É bastante. Nessas 10 mil ou 15 mil, são estatísticas. Estatística pode ter erros, meus irmãos. Mas a questão é que no meio de toda essa fala tem muitas perguntas. E perguntas que você vai fazendo para si mesmo, e perguntas que são muitas vezes necessárias para a gente poder ter respostas. Mas não vamos ficar só nessa questão. Eu quero olhar para esse texto da palavra de Deus, para nós aprendermos aqui. Alguns já ouviram, mas hoje nós vamos ouvir algumas coisas que Deus tem trabalhado comigo durante essa semana. Primeira pergunta que o Senhor Jesus faz ao chegar ali, constatar que estão ali aqueles outros discípulos discutindo entre eles, e o Senhor faz assim, o que vocês estão discutindo? Interessante que ninguém responde, mas o pai daquele menino responde e fala exatamente isso. Olha, mestre, eu trouxe meu filho porque ele tem um espírito que o impede, um espírito que impede de falar, um espírito mudo, surdo, e eles não puderam expulsar o demônio, não puderam fazer nada. E o pai ali retrata então a situação do seu filho. Essa é uma primeira pergunta que o Senhor faz, e é uma resposta do pai expondo a sua situação. E aqui é para nós pensarmos imediatamente nessa situação. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus está olhando para você, olha para a sua situação, se é trauma que você está vivendo, ou situação que você possa viver, pode ter certeza que o Senhor Jesus, Ele vai prestar atenção. Mas quando o Senhor Jesus também olha para a multidão, Ele vai vai responder em seguida, que geração incrédula, até quando vocês estão sofrendo? Então, aqui nós percebemos também, está percebendo que aquelas pessoas estavam mais interessadas em discutir os assuntos, em questionar por que não estava sendo os discípulos, não estavam conseguindo ajudar aquele pai, ajudar aquele menino, estão concentrados nisso, e não estão concentrados de fato na pessoa, no menino. Isso aqui nós aprendemos, que nós temos que sempre estarmos pensando no assunto, naquilo que de fato precisa ser resolvido, na pessoa que está sofrendo. E aí o Senhor Jesus então pede para trazer o menino, e ali traz o menino, e ele faz uma pergunta ao pai. E essa pergunta aqui, meus irmãos, é importante. Há quanto tempo isso acontece? Eu sei que o Senhor Jesus, quando Ele faz essa pergunta, Ele está dando a oportunidade ao pai de abrir a sua alma, abrir seu coração e falar. Ele vai dizer desde a infância. Se é desde a infância, significa que lá no começo da sua infância, daquele menino, não houve ministrações. Certamente foi uma criança que não teve um ensino, não teve um cuidado espiritual na vida dele. E aí ele recebeu esse ataque do inimigo com essa situação que ficou mudo e surdo. E aqui, meus irmãos, para os pais, graças a Deus aos pais da nossa igreja que traz as suas crianças, para aprender desde pequeno, porque bem pequeninos, e todas as coisas que refletem nos adultos depois de muitos anos, coisas que aconteceram lá na infância.
Sabe, em psicanálise, nós sempre procuramos ouvir desde o ponto original, aonde começou tudo, para que daí ali, a partir dali, a gente possa dar ajuda e orientar para a cura. E o Senhor Jesus aqui vai olhando esse pai. Mas certamente quando esse pai está falando, olha, meu filho, quando tinha 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, não sei quando começou, acontecia isso. E ele fala exatamente que ele era jogado muitas vezes no fogo, jogado com coisas para o inimigo, jogava para tentar matá-lo. Então, pensa agora e entra nesse pai, nos sentimentos desse pai, pensando do sofrimento e da tristeza. Quantos anos para chegar agora até esse momento diante do Senhor Jesus. E nós muitas vezes percebemos famílias ou pessoas em situações, ou é filho, ou é pai, ou é mãe, ou é parente, que vem com sofrimentos de anos, até que chega um momento que reconhece que precisa levar perante o Senhor Jesus. E só o Senhor Jesus pode operar esses milagres. Então o Senhor Jesus nessa pergunta descobre certamente muitas coisas e percebe todos os sentimentos desse pai. E esse pai, tanto é que ele expressa: Senhor, se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão. E aí o Senhor Jesus faz uma segunda pergunta agora: se podes? Então, meus irmãos, aqui, mais uma vez, pensa nisso. Quando a sua fé, ela não está alimentada pela palavra de Deus, pela oração, quando a nossa fé não está alimentada pelo congregar, por estar junto com pessoas que nos ajudam, pessoas que nos dão experiências de crescimento de fé, a nossa fé fica muitas vezes questionável. Muitas vezes nós dizemos: será, Deus? É isso mesmo? E o Senhor Jesus dá essa resposta para ele: tudo é possível àquele que crê. Diga comigo: tudo é possível àquele que crê. Eu creio, Senhor. Amém. Na sua situação, você que está aqui agora, nessa manhã, meus irmãos, os jovens aqui hoje, e você que está pela internet, veja agora o seu quadro, veja a sua situação. E você pode ter essa pergunta do Senhor Jesus. E essa pergunta que você pode, tudo é possível se você crê no Senhor Jesus. E o pai tem uma reação, como todos nós. E imediatamente esse pai diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, então ele tem as duas coisas. Ele tem a fé, mas também tem a incredulidade. E você e nós muitas vezes passamos por isso. Ainda que sejamos vistos como homens, jovens, mulheres, famílias de fé, mas quantas vezes uma falta, talvez alguma situação nos traz aquela situação, a dificuldade. É possível isso, meu Senhor? E aí que tem que entrar a palavra: Senhor, eu creio, o Senhor, ajuda-me. Então, meus irmãos, aqui é uma aplicação para você e para mim também. Para nós entendermos, precisamos sim ouvir a palavra, porque a palavra de Deus alimenta a nossa fé. É a palavra de Deus que nos dá a entender. E aí eu faço algumas reflexões. Quando você olha a palavra de Deus, qualquer texto, se você olha para Romanos, você olha lá está escrito que nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá está escrito que Deus é por nós. Lá está escrito que tudo posso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então você começa a olhar a palavra de Deus, você vai olhando e vai percebendo, o Espírito vai trazendo a memória. Vai trazendo a memória lá em Isaías, quando o Senhor Jesus fala, quando Deus fala, através do profeta: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E você vai lembrando, a palavra de Deus vai trazendo memória, que nos alimenta a nossa fé. Quantas experiências nós vamos passando na vida, porque temos a palavra de Deus. Sabe, então essas perguntas que o Senhor Jesus faz, Ele vai continuar fazendo. Mas aí, nesse momento, o Pai responde, o Senhor Jesus então dá essa resposta, e o que acontece com a multidão é aquela coisa do interesse. Vamos ver o que aconteceu, o que vai acontecer, né? A pessoa às vezes sofreu um acidente, está ali, chega toda aquela multidão para ficar olhando, e a poucos tomam alguma decisão. E o Senhor Jesus vai tomar uma decisão sim. Ele não vai só deixar aquela multidão na expectativa de saber o que vai acontecer. A palavra diz que então o Senhor Jesus
toma pela mão. Eu quero que você preste atenção. Toda pessoa que está com alguma situação espiritual, ela está caída, ela está prostrada, ela está derrubada, ela está fechada. Então precisa ter uma ação pelo poder do Espírito Santo de Deus, como se a mão de Deus tomasse essa pessoa, ou tomasse as nossas vidas e nos desse força para levantar. Porque uma pessoa no chão, ela não tem força. Já significa o seguinte, ela perdeu as forças, por isso ela está no chão. E aí o Senhor Jesus toma esse moço pela mão. E a palavra diz que o Senhor levanta. Eu quero dizer para você, nessa manhã, o Senhor quer levantar a minha vida, a sua vida, daquelas situações que de repente precisamos de ajuda. Deus é um Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Então, nós não podemos perder essa percepção de que há um mundo espiritual. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, é guerra lá em Israel agora, na Ucrânia, temporais, famílias que perderam situações, perderam casa, perderam coisas, perderam vidas. O sofrimento está permeando o mundo inteiro. Então há muitas questões, muitas perguntas. Como que vamos fazer? Como vamos resolver? Nós só temos uma situação, meus irmãos. A minha e a sua posição é clamar a Deus por misericórdia, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ser levantados, de ser tomados pela graça de Deus e serem restaurados em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode, a nossa missão é orar. E aí a palavra diz que então esse moço fica em pé, porque no primeiro momento achava que ele estava morto. É assim mesmo. Muitas vezes quando o Senhor Jesus age, a primeira situação a pessoa ainda está como morto, aparentemente, mas a vida está presente. E aí o Senhor Jesus mostra isso. Importante dele perceber. Depois eles vão para casa e lá os discípulos em particular vão fazer essa pergunta que também quero aplicar aqui para nós. Por que não conseguimos expulsá-los? E o Senhor vai responder, essa espécie ou essa casta de demônios, só pela oração e jejum. Por isso nós insistimos, meus irmãos, muito. E eu digo para vocês, jovens, se você quer ter vitória, tenha uma vida de oração. Se você quer ter vitória, tenha uma vida de entrega, de renúncia. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e você vai ser vitorioso em todo o tempo, segundo a palavra de Deus, mesmo com as situações complexas da sua vida. O que o Senhor Jesus nos ensina aqui? 3 coisas aqui que eu peguei. Primeira coisa, discussão não resolve. Você está numa situação, e muitas vezes a fala fica numa discussão, fica no raciocínio só, na conversa, isso não resolve. Por isso que o Senhor Jesus faz aquela pergunta e nem dá atenção mais para a multidão, porque um pai ali diz, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Então, não entre em discussão. Você vai conversar com a pessoa, vai falar do Senhor Jesus para ela, não entre em discussão. Procure mostrar a sua experiência com o Senhor Jesus, a sua experiência de vida. Então, não é uma discussão que vai resolver. O que vai resolver é quando o Senhor Jesus entra na história. E todos nós temos a nossa história, todos nós temos os nossos questionamentos, e nós precisamos que o Senhor Jesus entre na nossa história, entre nas nossas questões, porque aí sim há vitória. Amém? Então você certamente, das suas situações essa manhã. A segunda situação que eu percebo aqui, o Senhor Jesus ouve o Pai. É como se não tivesse ninguém mais por perto. A atenção do Senhor Jesus é exclusiva àquele Pai. A multidão podia estar fazendo algum barulho, alguma coisa, mas o Senhor tem uma atenção especial. Eu digo para você, quando você busca o Senhor Jesus, quando você apresenta ao Senhor Jesus a sua causa, o seu assunto, você vai ter alguém que te ouve. É um tempo difícil, meus irmãos. Hoje as pessoas não se ouvem. Aliás, só vê muita coisa. É muita situação da internet. E, aliás, até ouve muitas coisas. E eu vou dizer para você,
cuidado com os falsos profetas, porque o Senhor Jesus disse em Mateus 24, a primeira coisa que ele orienta os discípulos: virão falsos profetas. E tem muita gente agora preocupado: será? Como é que vai ser? Uma semana que vem eu vou falar sobre essas questões, por isso eu não vou entrar a fundo agora. Então, saiba disso, o Senhor Jesus te ouve. Quando estou na minha oração da madrugada, eu sempre estou ali dizendo: Senhor, obrigado, o Senhor está aqui comigo agora. O Senhor está presente aqui comigo, e eu posso abrir a minha alma, meu coração, e posso dizer ao Senhor o que eu estou sentindo, e o que eu preciso, porque o Senhor me ouve. O Senhor Jesus ouviu aquele pai, e ouviu a história daquele pai, aquele menino, sabe? E a terceira situação, o Senhor Jesus atende. Quando Ele ouve, Ele atende. Então são 3 aplicações para nós aqui, 3 ensinos, aliás. As aplicações eu vou fazer agora. O Senhor Jesus mostra que discussão não resolve, que Ele ouve e que Ele atende. Tudo é possível pela fé em Cristo Jesus. E a primeira coisa que é a mais importante de toda a nossa vida é a nossa salvação eterna. É a salvação da nossa alma. E se você é salvo, e você está aqui nessa manhã, eu creio que você é salvo, você enfrentou a chuva para estar aqui, eu quero que você glorifique a Deus. Amém? Somos salvos. Temos a convicção plena dessa salvação maravilhosa. E essa salvação maravilhosa faz entender o que o Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo 36, de que vale uma construção toda, do que vale todas as conquistas, do que vale todas as buscas, mas o homem perder a sua alma. E você está aqui, e eu estou aqui, nós estamos aqui, porque a nossa alma foi resgatada das trevas, do mal, libertos, e por isso somos salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então você que está pela internet, os maiores valores não superam a maior necessidade, que é a salvação e a cura da sua alma. A segunda aplicação que eu vejo: não perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. Você está aqui nessa manhã, nós vamos ter um encontro com Deus. Estamos tendo um encontro com Deus. A palavra de Deus é o nosso encontro. Então esse homem, ele não perdeu a oportunidade. Ele poderia ser abafado pela multidão. Muitas vezes, meus irmãos, muitas coisas abafam, tiram a atenção. Você quer fazer alguma coisa, mas há tantas situações que parece que se sufocam. Mas esse homem, se a multidão estava discutindo, se a multidão estava tomando conta do espaço, ele levanta a sua voz: Senhor, o meu filho tem misericórdia. Então, pai, clame pelo seu filho. Mãe, clame pelo seu filho. Filho, clame pelo seu pai e pela sua mãe. Porque Deus, o Senhor Jesus, atende. É a coisa mais importante dessa vida. Em primeiro lugar, nós temos a nossa convicção de salvação em Cristo Jesus. E isso só é possível através do Senhor Jesus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Segundo, não perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. Lembra do cego de Jericó? Aquele cego está no caminho ali, o Senhor Jesus passou e ele ficou sabendo e começou a gritar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E grita, e luta, e vai, e chega até o Senhor Jesus. Quando ele chega ao Senhor Jesus, o Senhor faz uma pergunta. Diz: o que você quer? O Senhor Jesus sabia. O Senhor Jesus está despertando a fé dele, para dizer exatamente isso. Ele diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver, eu quero ver, eu quero poder contemplar a vida, contemplar o Senhor, poder fazer algo, construir. Ele não perdeu a oportunidade, ainda que foi tantas vezes ali repreendido pelaquela multidão. Quer dizer para você, jovem, você vai estar na faculdade. Talvez alguns já estão. Você vai ter muitas vozes lá, muitas vozes, para tornar você refém do inimigo. Mas pode ter certeza, se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele vai te trazer a memória de que a sua vida tem mais valor do que todas as outras coisas. Amém? Não perca a oportunidade de cada dia ter um encontro com Deus. E isso resulta, que eu encerro aqui, uma vida nova em Cristo Jesus.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Amém? Que o Senhor te abençoe e o Senhor abençoe você que está aí pela internet. Quero dizer para você nessa manhã, os seus traumas de família, os traumas que você possa estar vivendo, só tem uma saída: crer na pessoa do Senhor Jesus. Quero orar com você agora em nome do Senhor. Os irmãos podem ficar em pé aqui nesse templo. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, estou aqui com nossos irmãos, hoje um grupo menor em função do tempo, mas aqueles depois que vão ouvir essa palavra e que estão passando por algum trauma, seja uma situação de uma criança, de um filho, de um pai, de uma mãe, seja ela qual for, Deus, assim como esse pai, o Senhor foi de encontro, o Senhor ouviu esse pai, o Senhor ouviu a sua história, o Senhor libertou esse moço, e o Senhor trouxe vida e vida em abundância. Eu digo para essas pessoas, para esses irmãos, essas famílias, Deus agora mesmo, o teu Espírito Santo vai de encontro agora, essas pessoas sejam tocadas, Deus. Não sei qual é o trauma, não sei qual é a situação, mas o Senhor sabe. Essas pessoas sejam restauradas, e se há uma situação do inimigo, uma situação de prisão, Deus, que haja libertação, tira as escamas, tira tudo aquilo que impede de ver a graça, ver o poder do Senhor agindo, e nós declaramos pela fé, libertação, restauração nessas vidas para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos, amém e amém.